Olá, então eu vou fazer um review do conteúdo da última aula, passando rapidamente aqui nas etapas de apresentação do sistema. Primeira coisa então que eu menciono na otimização do sistema é o seguinte, é poder de fato utilizar essa questão da tela da melhor forma possível, no sentido de otimizar espaço, ganhar, caso o monitor seja pequeno, né? Por exemplo, se estiver trabalhando no notebook, então eu vou explicar aqui alguns detalhes que possam ajudar a dimensionar um pouco mais a tela, ocultando algumas partes aqui. Um detalhe importante também é utilizar sempre o fundo preto, que cansa menos as vistas e já é um padrão da própria Audacity esse sentido. Depois eu vou explicar aqui como pode estar alterando o fundo também. Mas de primeiro momento então, eu vou explicar sobre essa questão da barra dos moldes na lateral. Esse aqui é um menu de moldes para a gente visualizar o que está distribuído dentro da área aqui de trabalho da tela. Porém, é uma barra que eu praticamente não utilizo, acredito que ela apenas incomoda ali, ocupando o espaço da tela. Então, para a gente ocultar ela, basta a gente clicar aqui na visão, e aqui a gente tem algumas opções, como, por exemplo, ocultar essa barra de moldes, menu de moldes. É só clicar aqui, ele está ticado, clicou, ele some. Uma outra coisa também que não precisa é essa régua com uma escala de centímetro, milímetro. Então também a gente consegue ocultar aqui. Então a gente já limpa mais a tela nesse espaço. Se vocês perceberem, aqui na barra direita, esquerda e na parte superior tem alguns ícones pequenos, que são os usuários, que já é os atalhos que eu criei para o meu uso. Isso aqui eu explico nas aulas posteriores, como monta isso, porque aqui serve de atalhos para acesso a várias ferramentas mais usadas. Agora, nós estamos vendo aqui que esses ícones, eu costumo falar de gavetas, que são as paletas de ferramentas, né? Então são as gavetas de um modelista, como se ele fosse um modelista manual. Então aqui tem a gaveta e aqui tem as ferramentas. Cada gaveta, cada palheta, né, de molde, de informação, tem as suas ferramentas. E se a gente não quiser que ela fique estendida, eu posso clicar na setinha aqui do lado da visão. Ela tem uma setinha aqui, ó, que está apontando para cima. É só clicar que também ele recua. Caso eu queira acessar as ferramentas, é só clicar no nome, ele vai descer essa cortina para poder acessar as ferramentas. Caso eu queira revelar, eu posso clicar na setinha, ele vai descer. Eu vou manter assim, com essa parte aqui embaixo, para facilitar o acesso aqui para mim poder explicar. Essas questões aqui do lado de visão, opção, são mais para você configurar os temas dessas partes aqui, ó, que são cinzas na tela do software. Aí é mais questão estética e não a necessidade. A janela, a mesma coisa com relação à questão de janela lado a lado ou cascata, caso tenha várias telas abertas. Aqui eu vou entrar mais posteriormente nas próximas aulas. Mas o mais básico de entendimento é esse, para a gente já começar a usar. Muito bem, então, para iniciar, o que nós vamos fazer? Eu vou explicar aqui rapidamente a parte superior dos ícones, que é bem tranquilo quanto a isso. Ele se assemelha muito a softwares já conhecidos, como Word, Excel, PowerPoint, né? Tem algumas ferramentas que são próprias da Audacity, né? Mas tem algumas bastante conhecidas, como abrir, salvar como, exportar, importar. Então esses itens são bem conhecidos. Mas começando aqui, a blusinha azulzinha aqui no canto esquerdo superior é apenas informações de atalhos que também estão aqui do lado oposto do canto direito superior, que é minimizar,
que é maximizar e fechar. Do lado tem a setinha seleção. Essa setinha seleção, praticamente ela vai estar sempre sendo em uso. O que é essa seleção? É o ponteiro do mouse, é o cursor. Ele tem a forma de seta com um círculo na ponta. Então, tudo que eu clicar, ele vai estar selecionando. Por exemplo, se eu pego uma ferramenta, por exemplo, aqui construção, eu pego a reta. Ok, mudou a ponteiro do mouse, o cursor mudou, então ele se tornou tipo um sinalzinho de mais ali, né? Aí eu estou com uma ação em andamento na ferramenta, porém eu não quero mais. O que acontece? Eu posso utilizar, eu vou já explicar a questão do snap, ou cancelar com o dedo médio com o botão direito, né, do mouse, ou o botão, no caso o botão direito do mouse, para cancelar. Como que eu faço? É só dar um clique e ele vai abortar nesse caso. Ou no teclado, na tecla ESC do teclado, eu consigo, que é esse cantinho aqui, a tecla do cantinho, é só apertar aqui, automaticamente ela cancela a ação e o ponteiro do mouse volta a ficar com o círculo ali, o círculo e a setinha. Então ele volta aqui e a gente percebe que o ícone ficou azulzinho. Ok, do ladinho nós temos uma página em branco, que é novos arquivos que eu vou estar abrindo. Conforme eu clico, vai abrindo novos arquivos, novas telas de trabalho. Caso eu queira iniciar um novo trabalho, eu apenas clico ali, gero o arquivo, o molde, né? E salvo na pasta determinada. Muito bem, aqui do lado eu tenho uma blusinha com uma pagininha do lado, que são propriedades. Esse propriedades, ele vai abrir algumas configurações referente aos moldes que já estão na tela, dispostos aqui. O que acontece? É importante sabermos que se caso eu não tiver, por exemplo, eu vou deletar propositalmente aqui esses moldes. Agora eu entro aqui em propriedades, ele vai acusar que não existe moldes neste arquivo. Então, ela só vai ser habilitada se tiver moldes na tela para que eu possa configurar. Essas configurações vão ser inerentes a nome, fio, descrição e outros detalhes a mais. Aí, o que acontece? Isso aí a gente vai estar aprofundando conforme a gente for desenvolvendo os moldes, mas de primeiro momento é isso. Aí temos a pasta abrir, essa pasta abrir é para localizar o arquivo que você quer, abre o arquivo na determinada pasta para desenvolver o molde aqui. Caso você queira uma base, por exemplo, vai em determinada pasta ou coleção, traz a base, trabalha o molde em cima. Do ladinho tem um disquete, esse disquete é o salvamento, né? Então você salva as ações que você for desenvolvendo. Do ladinho tem as setinhas que é fazer e desfazer, que é bem comum nos softwares de captação, né? Tipo software de Word, Excel, qualquer outra ferramenta, e ela funciona com o atalho, que também é Ctrl Z e Ctrl XZ, que é fazer e desfazer. Então é uma ferramenta bem útil nesse sentido. Aqui do lado vai ter as plotters, vai ter a impressora e essas duas informações aqui. Mais para frente eu vou estar me aprofundando sobre elas. Aqui é para enviar a plotagem diretamente do sistema de molde, sem precisar ir lá para o software de encaixe. Então a gente consegue fazer a impressão daqui. Do lado vai ter algumas, do ladinho das impressoras vai ter um baldinho com algumas cores. É aqui que eu menciono, que eu até falei sobre a troca
da cor do fundo, da seleção, do desenho. Então a gente tem essa opção. Se eu clico no quadradinho do fundo, eu tenho todas essas cores e muito mais outras que eu posso escolher para trocar o fundo. Mas o mais adequado e por padrão já vem o preto mesmo, que é para uma melhor desenvolvimento e cansa menos as vistas. Todas essas quadradinhos com cores funcionam do mesmo jeito. Então eu posso trocar a cor que eu quiser. Mas aqui já tem uma configuração que eu utilizo, eu não vou alterar nada. Geralmente a seleção, a minha aqui está azul, mas pode ser usado o vermelho, que chama mais atenção na tela. Também, por padrão, você pode estar mudando e por padrão, acho que se não me engano, vem vermelho. Ok. Nós temos do lado as unidades de medida, que é em centímetros e metros, aqui você não mexe. E aqui a precisão, nós utilizamos sempre duas casas após o ponto. Não mais que isso, porque aí depois entra em milésimos de milímetros que não fazem tanto sentido essa precisão tão alta. A precisão de milímetro já é o suficiente. Então mantém como está. Geralmente já vem por padrão assim quando você instala o sistema. E ok. Então do lado nós temos esse Azinho, autoajuste do texto. Ele só vai estar ativo quando tiver molde na tela. Quando eu estiver desenvolvendo os traços na tela, ele não vai aparecer, ele vai ficar cinza. Ó. Vocês percebem que ele ficou cinza, porque ele não está ativo. E quando eu tenho molde, ele fica ativo, porque aí eu consigo editar e ajustar esse texto que está aqui dentro do molde automaticamente. Ok? A blusinha de propriedades de informações, que é a blusinha verde, aqui é onde reside o nome que foi salvado do arquivo, né? No caso eu coloquei aula 1, mas pode ser que você coloque as referências da coleção, né? Vai estar tudo aqui. Todos os campos que você preencher, inclusive a descrição, essas informações, sempre que você ir lá no arquivo de encaixe, vai aparecer um canhoto na impressão. Esse canhoto, todas essas informações vão sair nesse canhoto. Então, tudo que você registrar aqui vai sair lá, como o nome do cliente, coleção, as descrições do modelo. É um recurso bem interessante e informativo nesse sentido. O localizar não usa, geralmente eu não mexo no localizar, tem outros meios para isso. E essas opções aqui também são alguns atalhos, mas que também eu não utilizo por aqui. Eu vou em outras ferramentas que vão me trazer essas informações. O baldinho de lixo é para, quando eu clico no que eu quero deletar e dou um clique e confirmo com ele vai deletar. Mais para desfazer. Muito bem, passando aqui essa parte superior, nós vamos na parte aqui do rodapé. Eu tenho algumas informações aqui que também atalhos para interagir aqui com o sistema. A mãozinha, essa mãozinha é para fazer o movimento do molde na tela, então eu consigo movimentar rapidamente aqui o que está na tela distribuído. A lupa, a do lado, é para mim clicar, selecionar e trazer o elemento que eu quero mais para próximo, então eu consigo ter essa dinâmica. A lupa com parênteses em volta é para trazer todos os elementos, por exemplo, está longe, tem algumas, está distribuído, o que eu faço? Eu clico nessa lupa, ele traz para mim os elementos que estão lá. A lupinha com mais, a lupinha com menos, é tipo um zoom, mas é um zoom que você com o mouse, com o scroll do mouse, que é
essa bolinha aqui, essa rodinha, você girando ela vai fazer o zoom, vai avançar, vai substituir o uso desse recurso aqui. E do lado nós temos a lupa também com a blusinha dentro. Essa lupa com a blusinha dentro é para trazer um molde específico. Por exemplo, estou com um molde lá longe, tem vários moldes na tela, vamos imaginar. Eu clico num determinado molde, ele vai trazer só aquele molde para mim naquela visão. Então, por exemplo, se eu tiver uma tela com várias bases distribuídas, eu consigo trazer aquela informação específica para mim conferir, ver o que eu preciso para poder utilizar. Duas lupas com sinalzinho de fazer e desfazer, também mais para a questão de desfazer visão, afastar, enfim, ó. Então, se eu clico a visão, ele desfaz a visão. Dificilmente eu utilizo esse recurso, quase não se usa, então não precisa. Aqui eu tenho o grid. Esse grid ele distribui pontinhos na tela. Esses pontinhos a gente consegue editar se quiser, mas é um recurso que eu praticamente não uso, mas por exemplo, a habilidade de um modelista que quer começar a traçar uma base do zero. Cada ponto desse mais forte entre os pontinhos corresponde a 10 centímetros e de um pontinho ao outro é 1 centímetro. Então, por exemplo, se o modelista quer fazer diretamente aqui, sem precisar, por exemplo, de uma base, você consegue executar seguindo ali, vai só fazendo os cálculos das dimensões que você está usando para poder fazer um traçado de uma blusa, de uma calça, que seja, né? Então aí vai muito do profissional. Eu geralmente uso bases, né? Bases já que foram corrigidas, aprovadas para o uso comum nesse sentido. Aí é só clicar aqui que ele some de volta. Ok, aqui eu tenho a mostrar ou esconder graduação. Nesse caso aqui eu não tenho graduação, mas é um recurso que nós temos também a tecla F6 que faz essa ação. Eu vou fazer uma graduação só para vocês entenderem como que vou adicionar aqui uma grade específica, só para a gente poder ter como exemplo. Aí eu faço o seguinte, ó, eu vou vir aqui em graduação automática, é só para exemplo, tá? Vou colocar 2 para ficar visível e vou clicar no molde. Clico no molde, distribuo a graduação, ok, está graduado. Eu tenho moldes graduados. O que eu faço? Eu venho aqui no F6, eu oculto clicando no F6. Dou um clique, ele oculta, então é bem tranquilo nesse sentido. Já aproveitando com relação a essa questão da tecla F6, nós temos aqui, eu vou entrar aqui em produção, margem de costura, e vou habilitar a opção manter base e vou colocar aqui uma margem um tanto exagerada, só para questão de exemplo. Vou colocar aqui, ok, coloquei uma margem de costura. A tecla F7 do ladinho do F6, eu clico, ela faz a mesma função, oculta a margem de costura para mim poder trabalhar só com a base raiz, que eu prefiro muito nesse sentido. É melhor do que você inserir uma margem de costura. Se eu desabilitar esse manter bases, eu vou adicionar uma margem de costura que vai expandir as linhas, só que sem manter a base, e acaba perdendo um pouco com isso as informações de medidas líquidas do corpo que eu preciso trabalhar para conferência e tudo. Então aqui eu tenho duas informações ocultas, que é a graduação e a margem de costura. Ambas elas estão juntas, ó. A margem de costura ela acompanha
a graduação, então é automático isso. É bem interessante esse recurso nesse sentido. Muito bem. Ok, aqui do lado eu tenho uma blusinha com uma câmera fotográfica. Essa blusinha com a câmera fotográfica, ela permite fazer como se printasse a posição do molde na tela. A partir do momento que eu clico e ela fica com um X vermelho, é como se eu tivesse criado uma sombra desse arquivo para que quando eu mover, por exemplo, eu vou fazer um movimento aqui numa linha. Quando eu trazer uma linha, fazer um movimento, ficar uma sombra de como era. Assim eu consigo ter uma ideia de como melhor eu faço aquela adaptação, aquela interpretação de molde nesse sentido. Então, eu consigo ter a base raiz como sendo algo de referência para mim. Então, ela serve, é um recurso muito bom, uso bastante quando eu estou interpretando o modelo e desenvolvendo moldes ali na tela. Se eu desfazer, se eu clicar aqui na blusinha com a câmera, automaticamente ela some. É somente uma sombra, não é molde, não influencia em nada. Do lado, eu vou ter um snap. Esse que é uma ferradurazinha tipo um imã. Esse imã eu vou explicar ele mais assim que eu explicar a questão do snap. Aqui do lado eu vou ter algumas blusinhas, ainda no rodapé. Eu vou ter algumas blusinhas distribuídas aqui que servem para organizar os moldes que estão na tela. Por exemplo, se eu tenho vários moldes aqui, vou fazer umas cópias aqui só para ter uma ideia. Então está espalhado aqui, está espalhado os moldes. Eu vou clicar nessa organização, ele vai automaticamente organizar e distribuir certinho na tela os moldes. Porém, eu não recomendo o uso desse recurso quando você está fazendo uma calça, uma blusa e você quer manter a ordem sequencial dos moldes, até para você abrir um arquivo posteriormente, você entender o que está distribuído nessa tela. E quais os moldes que pertencem para uma frente da calça. Por exemplo, uma calça, eu tenho o espelho, o bolso relógio, o revel, a perna da calça. Então eu tenho o forro, tenho o forro do espelho, o forro recortado. Eu tenho que deixar essas informações próximas. E se eu uso essa ferramenta, ela espalha os moldes e fica um pouco complicado depois você abrir o arquivo e tal, tem que juntar tudo de novo. Então é um recurso que pouco usa, tá? Aqui eu tenho uma blusinha com um olho. É uma blusinha, é uma ferramenta para trabalhar com simetria. Eu praticamente não utilizo, não vejo assim aquela real necessidade. Então nem vou passar aqui a questão da explicação, mas para frente, caso queira aprofundar, a gente pode entrar nesse detalhe. Mas existem outras maneiras de você desenvolver o molde sem precisar de usar a questão da simétrica. Do ladinho eu tenho blusas, uma blusinha com seta que vai para frente e uma outra que aponta uma para o lado, outra para o outro. Ou seja, se eu tiver vários elementos na tela, mais uma vez replicando aqui, então ele vai passando molde por molde. Então ele vai me apresentando o que está distribuído na tela para que eu consiga fazer uma conferência se está tudo ok das partes, né? Ou se eu preciso melhorar, adaptar algo que eu acabei esquecendo de fazer ali, uma informação que eu deixei de pôr dentro do molde. Então, eu consigo fazer essa conferência. Ok, agora nós temos outras duas blusinhas com um olhinho dentro.
Essas duas blusinhas fazem a seguinte referência. Essa blusinha primeira com o olho, nós temos essa caixinha, e essa caixinha ela tem algumas informações. Aqui, por exemplo, se eu clico aqui, eu consigo visualizar o nome, o fio, o pique, se houver costura, algumas informações que estão dentro dos moldes. Se eu clico aqui, por exemplo, no nome, o nome some. Se eu clico no fio, o fio some. Não que eles apagaram do molde, mas eles só ficaram ocultos ali. Eu até aconselho, quando eu pego uma base, de fazer isso, para ficar uma base mais limpa para se trabalhar, para adicionar recorte, para fazer os franzidos, as pregas se for necessário, enfim, o trabalho de interpretação. Aí depois que você fez todo o trabalho, você vem, clica aqui novamente, abre esse ícone, né? No caso aqui, clica de novo, preenche o nome, o fio, o que você ocultou, você pode preencher, que ele vai voltar a ser visível aqui para você. Ok. Do ladinho tem outra blusinha com olho, só que agora tem uns pontilhadinhos em volta. Esses pontilhadinhos são a referência da margem de costura que está oculta. Ela faz a mesma função da tecla F7 que eu havia explicado. Se eu clicar no teclado, vai revelar. Ok. Agora, eu tenho também aqui do lado uma visão de imagem anexada ao arquivo. Essa visão de imagem vai aparecer esse pequeno quadradinho. Esse quadradinho é uma informação de ficha que eu vou anexar, só que não é aqui que eu anexo, é num outro recurso. E ela vai aparecer aqui, ela vai ficar flutuando aqui na tela para que eu consiga tanto interpretar o modelo e visualizar um desenho. Então é bem dinâmico nesse sentido. Eu vou explicar como faz essa adição. Uma ressalva importante também. Quando eu tiver dúvida com alguma ferramenta, basta eu passar o mouse e ela vai revelar o nome dessa ferramenta e o que ela faz. Então, se bateu dúvida do que a ferramenta faz, você pode ler aqui o que está pedindo. Então, cada caixinha. E outra informação importante, quase todas tem um elemento que é suspenso, que é uma caixinha de informações. Como eu disse, quase todas tem. Então, eu vou ter aqui, sempre algumas caixinhas com algumas informações. E essas informações vai interagir com a ferramenta que eu peguei no momento para mim poder adicionar uma medida, editar nesse sentido. Ok? Um detalhe agora importante para o uso do sistema especificamente. Eu acredito que essas informações são a base fundamental. E só mais um detalhe aqui na questão do uso de ferramentas. Por exemplo, eu peguei a reta. Além de aparecer a caixinha de informação para interagir junto com a ação que você quer realizar no molde, você também tem essa barra azul no rodapé. Essa barra azul no rodapé, ela sempre vai estar apresentando, sempre que eu passar o mouse na ferramenta e aparecer, mesmo que eu não clique, né? Por exemplo, se eu só posiciono e aparecer, ela vai de alguma forma aparecer os nomes da ferramenta que eu posicionei o mouse lá no rodapé. Então ele vai estar dando as informações também, caso eu queira saber qual que é o nome daquela ferramenta e para que ela serve. Então ela mostra lá no rodapé, naquela barra azul, o nome e o que aquela ferramenta faz. Então é uma dica bem valiosa. E também outro detalhe, por exemplo, se eu pego aqui a construção e eu vou dar um clique na tela para começar algo, automaticamente aqui ele está falando para mim o seguinte, na barrinha azul lá no rodapé: criar reta é o nome da ferramenta. O que ela está pedindo? Indique um ponto. Qual o ponto que eu quero? Eu cliquei na tela, qual o ponto que eu quero direcionar essa reta?
se é para o vazio aqui com uma determinada medida ou se é num elemento específico. Aí eu clico e aí ele vai sempre dizendo o que eu vou fazendo. Aqui do lado também tem informações de medida, então para a ponta final, então ela é dividida em 3 partes. Primeira parte da barra azul é o nome da ferramenta, a segunda parte no meio é as informações que você vai realizar e a terceira parte é as metragens, as medidas, porque é um sistema CAD e ele funciona com medidas, então a gente trabalha sempre nesse sentido. Ok, agora eu vou explicar a questão de uma parte fundamental. Depois eu vou entrar e explicar essa caixinha. Essa caixinha ela está o tempo todo aqui e eu vou daqui a pouco explicar o porquê dela. Vamos lá. Para poder todo o desenho que eu fizer no sistema, eu vou precisar interagir da seguinte maneira. A tela do software vai funcionar da seguinte forma. É como se eu tivesse uma linha invisível aqui, cruzando a tela. A parte vertical, a parte vertical se chama DY. Então, DY vai ser esse ponto, DY. Aqui vai ser DY positivo, né, o sinal de mais. Então, vou colocar aqui. E aqui vai ser um sinal de menos, DY negativo. Então, aqui embaixo, negativo. Isso vai ser bem usual, porque o sistema vai interagir dessa maneira. Do outro lado oposto, eu vou ter dx positivo, que é para esse lado, e dx negativo, que é para esse lado. A tela vai funcionar sempre assim. Isso é eu fiz essa escala, mas é uma visão praticamente invisível, que você só vai interagir a partir, por exemplo, aqui, ó. Eu vou mostrar aqui nesse menu de coordenadas. Agora eu explico o menu de coordenadas. Por exemplo, a primeira ferramenta de retas. Eu cliquei aqui, automaticamente, eu consigo interagir da seguinte maneira. Vou fazer uma intersecção, vou romper esse centro aqui. Depois eu explico certinho como a gente pode tá fazendo isso usando a ferramenta. Vou explicar aqui, ó. Perceba o seguinte, ó. Então aqui onde a reta que eu estou movimentando o mouse tá fixa é o ponto zero. Então qualquer local que eu clicar será um ponto zero, um ponto de início. Então aqui, por exemplo, é o meu ponto inicial para um desenho. Então percebe que o dy mais, dx mais, você vai observar nessa caixinha aqui, ó. A caixinha de menu de coordenadas, ela é exatamente o que eu estou movimentando o mouse. Percebe que o dx e o dy estão registrados aqui, e tem um número lá dentro. E esse número corresponde a centímetro. Percebe aqui, ó, centímetros por coordenada. Cada lado que eu faço aqui, que é o movimento, eu estou interagindo com um lado positivo. Então, as medidas aqui eu posso digitar de modo positivo, ou seja, eu não preciso inserir nenhum sinal. Agora, se eu trocar, por exemplo, o lado oposto aqui, ó, nesse lado aqui, ó, percebe que trocou para tudo negativo? Porque eu estou numa área de dx negativo e também de dy negativo. Está tudo negativo nessa região. Aí, por exemplo, se eu quero fazer um movimento com alguma medida específica, eu tenho que inserir o sinal negativo, o sinal de menos nessa operação que eu fizer. Vamos fazer agora o seguinte, eu estou aqui desse outro lado, ou seja, eu passei dessa reta e subi. Quando eu subo, o dy ele se torna positivo, porque o meu ponto ápice inicial ele está registrado aqui. Então, se eu subo o mouse, é positivo. Porém, eu estou numa área de dx negativo. Então, isso aqui
é a parte negativa e onde eu tenho que interagir na hora de eu digitar alguma medida, colocar o sinal negativo. E isso vai acontecer agora também do lado oposto, cruzando aqui. Só que agora quem trocou o sinal foi o DY e o DX ficou positivo. Então eu observo aqui que o DX ele está positivo. É mais para você entender que existe essa interação com o sinal negativo e sinal positivo. O positivo não precisa registrar. Agora o negativo, se eu quero tipo retornar uma medida, aí eu tenho que inserir o sinal negativo para que ele reduza, né, nesse sentido, a partir do ponto que eu comecei uma ação. O nome disso aqui é plano cartesiano e eu enviei essa informação em uma apostila junto com aqueles arquivos que eu enviei em anexo. Então tem uma apostila da Audaces que lá, logo no finalzinho, tem essa explicação. Então ela é fundamental para esse processo, a gente vai interagir nesse sentido, dx e dy, quase sempre, né? Ou sempre. Agora eu vou explicar uma informação bastante importante, que é a informação do snap, que é outra parte fundamental, que é o mouse. Essa é a enxada do trabalhador. E para que eu possa explicar como eu peguei, por exemplo, aqui, ó, eu peguei precisamente o centro desse cruzamento, ó. Então tá fixo ali. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui e vou explicar a questão da configuração primeiro. Para configurar esse snap, vai ser no mouse, né? Então eu vou clicar aqui em arquivo, vou vir aqui na opção configurações e vou descer aqui, ó, na palavra snap. Esse snap eu tenho o clássico e o automático. O automático é aquele imã que está logo aqui embaixo, que eu mencionei, que é uma ferradurinha. Eu vou entrar nele e explicar ele mais precisamente depois. Então volto aqui e venho snap clássico. O snap clássico tem o botão esquerdo e direito e tem o botão esquerdo mais o CTRL, que aí você vai interagir com o indicador mais o teclado, mas é muita função, não vejo necessidade. E tem o botão do meio, que ou seja, quando eu estou com a minha mão aqui, se essa rodinha aqui, que dá o zoom, ela também é pressionável, então eu consigo fazer um clique nela. Ou seja, eu venho aqui, troco e aperto para poder fazer esse snap. Já usei muito esse recurso, só que existe o seguinte, eu tenho que deslocar o meu dedo indicador para vir aqui. Nanosegundos, você pega uma rapidez, você consegue. Mas, com o tempo, eu comecei a utilizar essa primeira opção, igual já está habilitada aqui, está ticado, que é o botão esquerdo e direito. Ou seja, é pressionar simultaneamente esses dois botões. Então, se eu pressiono simultaneamente os dois botões, automaticamente eu não preciso fazer deslocamento de dedo. Do jeito que eu estou trabalhando, eu já clico. Estou trabalhando, eu já clico. Então, é bem prático nesse sentido. Um outro detalhe. Aqui, a minha posição da mão vai ficar assim. Eu tenho o dedo indicador sobre esse clique e o médio sobre esse clique. O botão indicador sempre vai confirmar uma ação e dizer sim para o sistema. O médio, o dedo médio, o botão direito, né, sempre para o lado de fora, ele vai cancelar, dizer não para a ação que eu estiver desenvolvendo. Então eu aborto aquela situação. Essa função do dedo médio, ela também pode ser feita pelo teclado na tecla ESC, se eu quiser apertar o ESC para cancelar uma ação que eu estiver desenvolvendo ali na tela. Então, tem essas duas opções. E é fundamental pegar esse entendimento do mouse, porque ele é a constância de todo o trabalho que nós estivermos desenvolvendo no sistema. Então, digo sim e cancelo, digo sim e cancelo.
Tá? Isso aqui tem que ser treinado e dou o snap de modo simultâneo. Então, sim, cancelo e snap de modo simultâneo. Vou fazer isso aqui na prática aqui. Por exemplo, eu vou pegar a ferramenta reta e eu quero de modo preciso pegar aqui o centro, eu vou dar um snap. Perceba que eu não preciso dar o snap com a parte apertando simultaneamente os dois botões. Eu não preciso exatamente colocar o cursor do mouse sobre o ponto que eu quero que inicie uma reta de modo preciso. O que é o snap? O snap é a precisão de pegar os elementos, os desenhos na tela, a união de pontos. Se eu clicar apenas, que eu vou fazer um exemplo aqui, eu vou dar um clique, o máximo que eu conseguir nesse centro aqui, ó, cliquei, vou clicar, ok, ó, eu vou afastar, ok, fez o mesmo efeito que eu estava aquela hora, só que se eu der um zoom e observar melhor, o clique por si só, ele não é tão eficiente, porque ele não pega com precisão. Agora, se eu utilizar o snap especificamente, eu vou pegar com uma certa precisão. Então, o snap ele não precisa ser em cima do ponto, pode ser um pouco antes. Ele já corre para o elemento que eu quero. Por que isso acontece? Porque o snap ele tem um entendimento da seguinte maneira. Ele entende o começo, o meio e o fim de um elemento. Pode ser reta, aqui, ó, como aqui está rompido, ó, aqui é o meu início, o meu meio e o final. Então percebe que se eu clicar nessa região aqui, ele vai correr para esse lado esquerdo. Se eu posicionar o mouse mais para esse ponto, ele vai entender o meio, porque ele está mais próximo do meio. E se eu vir mais ou menos nesse ponto, ele vai entender o final. Então será algo nesse sentido. Eu não preciso exatamente posicionar o mouse em cima. Aqui eu tenho um elemento de curva e acontece da mesma forma. Vou pegar até um pontinho aqui só para exemplificar. Eu vou clicar mais ou menos nesse ponto, ele já corre para o início. Se eu clicar mais ou menos aqui, que é aproximadamente o meio dessa curva, ele entende, distribui metricamente, até porque se eu dividir ali e medir, vai dar uma divisão perfeita de um lado para o outro de medidas, embora a curva oscila ali, né, seja diferente. Ou se eu clicar aqui, ele também vai correr mais para o final. Então, eu consigo ter essa interação, nesse sentido, do snap para essa questão. Muito bem. Então, o snap é isso. Na apostila, logo no final das páginas, tem o desenho do mouse e explica um pouco mais também sobre isso, caso queira revisitar lá. Então, fica à vontade nesse sentido. Ok, eu acredito que o mais fundamental aqui nesse processo de entendimento seria esses entendimentos. O menu de coordenadas, a gente vai estar interagindo com medidas assim que a gente estiver modelando. Nós paramos até no desenho, vou fazer aqui aonde foi que paramos, para a gente fechar essa aula. Eu vou fazer uma... eu estou passando um pouco rápido, tá, pessoal? Mas para questão de retomada ali, né, explicando o conteúdo. Então, o que acontece aqui? Nós estávamos com esse molde e eu precisava da seguinte forma. Então eu preciso de um desenho que tem um recorte, uma blusa com alça com um transpasse. Outro detalhe que eu acabei não trazendo aqui, sobre inserir a imagem aqui na tela. Por que isso? Eu gosto muito de concentrar toda a minha ação de trabalho sempre na tela, dispensando ficha impressa,
ou usar uma calculadora externa. Eu procuro usar tipo a calculadora do próprio sistema e digito aqui, interajo aqui e também, por exemplo, se o fornecedor manda uma ficha de modo virtual no Core, em PNG, por exemplo, em imagem, eu venho aqui ó, em modelos e venho aqui em imagens. Aqui eu consigo inserir uma imagem, que no caso, se a ficha estiver no formato de PNG, vai ser melhor. Então eu insiro uma imagem do modelo que eu quero modelar e dou um OK. Posso inserir várias imagens, ele permite uma inserção de muitas imagens. Dei um OK, sumiu da tela, mas aí é onde eu volto aqui no rodapé e explico o acesso, que é essa daqui, ó. Então eu clico aqui, ele vai mostrar aonde está. E agora eu consigo, ó, interagir com essa página. E ela fica fixa aqui. Eu posso trabalhar, mexer com o molde e também mexer com o desenho, visualizar os detalhes, dar zoom e observar todas as informações que eu quero. Aí, ok, nós estávamos com uma blusinha com um transpasse, eu não tenho aqui a imagem, mas eu vou só simular o que nós fizemos. Então, vou criar uma reta e depois foi feito uma outra reta nesse ponto e também nós foi feito um espelhamento aqui para a questão do transpasse. Esse espelhamento eu vim aqui em manipulação, espelhamento, e eu venho aqui e troco para horizontal, porque agora ele inverte a posição. Vou deixar fazer cópia e vou dar um snap bem nessa linha do centro para fazer a cópia, colando exatamente aqui. Foi feito uma outra curva. Detalhe. A iniciação aqui foi diferente. Nós fizemos uma paralela de 2 para achar o ponto para mim subir com a linha. Então, o ponto que eu quero é esse. Eu vou vir aqui em construção, ponto por intersecção, deixo ambos e vou romper esse ponto. Agora eu venho e coloco aqui. Foi nesse sentido que fizemos. E agora eu apago o círculo porque ele não precisa mais. É só para ter o afastamento ali do raio do seio, eu obedecendo esse raio do seio. Foi feito a curvatura, vou pegar a curva, snap, e foi feita uma curva coração. Depois finalizou mais ou menos aqui, algo assim. Então eu tenho essa informação aqui. Eu tenho um recorte, que é essa parte aqui. O que foi feito? Nós extraímos, vou vir aqui em produção, extrair molde, e vou extrair, ou então a gente foi, meio que paramos nessa parte, vou extrair aqui, ó. Então eu extraio o molde, extraio o elemento nesse formato. Vou extrair essa outra parte, então eu tenho esse formato, que estava mais ou menos assim. E foi bem nesse ponto que nós paramos. E o fechamento da pence. Então, eu vou fazer o fechamento da pence para ficar com a harmonia aqui. Depois, a gente ia acrescentar a questão do comprimento. Para fechar a pence, produção, vem aqui, ó, fechar pence, logo aqui à frente. E vou interagir. Provavelmente aqui vai estar preenchido, deixa despreenchido. E eu vou clicar na tela. Primeiro, eu peguei a ferramenta, percebe? Tá vendo que aquela barra azul está me informando? Transferir pence. Aqui é um fechamento, então eu vou primeiro clicar no molde. Eu cliquei, agora eu vou clicar nesse ponto, vou vir para esse outro ponto, eu vou fazer a leitura da pence mesmo, clicando em todas as partes do ponto. Agora ficou essa outra barra indicando o ponto de referência para fechar. Aonde eu estacionar esse ponto, vai ser meio que como se ele prendesse, fosse um pivô para bloquear ali. Eu vou deixar mais ou menos assim, ó, nesse ponto.
Aí eu vou, olha lá, percebe? Eu deixei no ponto alinhado e vou fechar. Vou fotografar a tela só para que você visualize como que ficou. Ó. Então, fechou, recuou aqui e agora eu consigo fazer uma pequena correção, melhorar a curva aqui. Aí é uma questão mais de modelagem mesmo. Apagar os pontos em excessos e fazendo os ajustes que for necessário. Então aqui a gente já consegue ter uma construção base, né, da blusinha que nós estávamos fazendo. E é isso, eu vou encerrar por aqui. Era um review, ficou um pouco longo até, mas eu passei um pouco rápido, mas vai ajudar devido à qualidade que eu dei uma melhorada aqui, tá bom? Obrigado.